Muito bem. Posso voltar? Pode voltar para o problema para mim? Muito bem. Perfeitamente. Agora, olha só. Questão, o que eu falei com vocês está aqui no slide, ó. Curiosidade útil. Sabemos que o nosso sistema é decimal, base 10, fatorando 10, nós temos sempre múltiplos de 2 elevado a n, 2 elevado a 5, tá vendo, ó? Aí o que eu falei? Olha só. Será um número decimal finito e se, dentre seus fatores primos, estiver um número que não seja uma potência de 2 ou uma potência de 5, então será uma dízima periódica. Tá certo? Tá aí os exemplos que eu dei para vocês, que eu comentei com vocês. E esta dica eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente vai usar isso direto lá em porcentagem. Por quê? Por causa dos valores que vem em prova. Eu mesmo uso isso o tempo todo, tá certo? Olha bem, se eu dividir 1 por 2 elevado a 1, dá 5 elevado a 1. Se eu dividir 1 por 2 ao quadrado, vai dar 5 ao quadrado. Se eu dividir 1 por 2 ao cubo, dá 5 ao cubo. Se eu dividir por 2 à quarta, dá 5 à quarta. Se eu dividir por 2 elevado a 1, uma casa depois da vírgula. 2 elevado a 2, 2 casas depois da vírgula. 2 elevado a 3, 3 casas depois da vírgula. 2 elevado a 4, 4 casas depois da vírgula. E vice-versa. Se eu fizer o contrário, tá certo? Dividir por 5 elevado a 1, dá 2 elevado a 1. Por 5 ao quadrado, 2 ao quadrado. Por 5 ao cubo, 2 ao cubo. Por 5 à quarta, 2 à quarta. Se eu dividir pelo elevado a 1, uma casa depois da vírgula, 2 casas e assim por diante. Essas contas a gente faz rápido, porque, por exemplo, eu quero fazer a conta 3 oitavos. Eu faço 3 vezes 1 oitavo. 1 oitavo é 1 dividido por 2. Elevado a 3, deixa eu voltar aqui, ó. 1 oitavo é 1 dividido por 2 a terceira, que é 0,125. Então, 3 vezes, eu já faço a conta, 3 vezes 125, vai dar 0,375. Nós fizemos uma questão dessa lá em probabilidade, que era a probabilidade de mandar uma moeda 4 vezes saírem 2 caras e 2 coroas. E na mesma hora eu dei a resposta para vocês de 37,5%, porque foi assim que eu fiz a conta. Ora, isto é prática. Então, você só vai saber fazer isso se você trabalhar e praticar, não tem outra maneira. Natália, como assim 162? Volta lá no 162 para mim, então. Olha só, 162 aqui foi o seguinte. Se você fizer, Natália, para achar o dividendo, como que você faz? X vai ser o quê? 7 vezes 22 mais 8. Isso vezes isso, mais isso dá 162. Tá ok? Sempre esse vezes esse mais esse vai me dar o dividendo. Dividendo é divisor vezes quociente mais resto. Ok, Natália? Muito bem. Deixa eu fechar. Bom, coloquei aqui para vocês as regras de potência, multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes, etc. Coloquei todas as regras. Que vocês sabem, multiplicação de mesma base, conserva-se a base, somam-se os expoentes.
Divisão de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Potência de uma potência, conserva-se a base e multiplica os expoentes. Quando o expoente é negativo, eu só inverto. E se tem uma raiz, vira uma fração. Aí eu coloquei uma questão que é tradicional. Essa questão já caiu em várias provas, não da CESP, mas já caiu na CES Gran Rio, pode deixar aí. Já caiu na Fundep daqui, já caiu, se eu não me engano, na UFRJ, eu acho que foi, ou foi na Getúlio Vargas, foi numa delas. Foi uma que não foi direcionada para o nível médio. Quando ela caiu na Getúlio, não foi na Getúlio, não. Foi na UFRJ. Ela foi direcionada para o primeiro grau. Então, olha só. Qual que é o impulso que você tem? Simplificar aquilo ali. Você chega aqui e fala assim, quer saber? Eu vou cortar esse 33 com esse 99, mas qual que é o problema? O problema é que eu não posso dividir antes de resolver a potência. Então a gente corta a potência, e desde quando você simplifica a potência de base diferente? Então a gente pula. Não. Tudo na vida que você conta, galera, conta número para melhor você. Pensa comigo, olha. O que eu sei de cor? Fala nada, não. O que eu sei de cor? Tabuada. Tabuada é a única coisa que salvou na sua vida. Tá certo? Então, todas as vezes que eu tenho número em prova, eu procuro fatorar o máximo possível para que eu faça o menor número de cálculo. Então, por exemplo, 33, se eu fatorar, vai dar 3 vezes 11. Ambos estão elevados a 30. 99, se eu fatorar, é o mesmo que 3 ao quadrado vezes 11. E ambos estão elevados a 15. Ora, dá uma olhadinha aqui, ó. 3 ao quadrado elevado a 15 é potência de potência. Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, 3 elevado a 30, eu posso simplificar com 3 elevado a 30. Divisão de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Resposta, 11 elevado a 15. Pode copiar agora. Parece um xarope. Isso aqui parece um xarope. Não parece? Gostei, não. Muito bem, muito bem. Olha, não vou mentir para vocês, tá? Conta, você tem que saber o mínimo possível para uma prova da CESP. A CESP, graças a Deus, não é uma instituição que te cobra fazer aquelas contas imensas, não. Ela até deixa muita coisa indicada na prova. Tem conta, você pega a prova da CESP, a resposta está lá assim, ó. 15 vezes 17 vezes 32 sobre 25 vezes 49. E vem assim a resposta. Ela não tem preocupação com você em conta. Ela tem preocupação com você no raciocínio. Então, para fechar essa primeira etapa, tá certo? Apesar de não ter no programa equação, eu vou lá para a equação do segundo grau, tá certo? Que é uma questão da CESP e vocês vão ver como se resolve. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Quem lembra? Uma equação do segundo grau é uma coisa do tipo y igual a x2 mais bx mais c. Onde, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Espera aí. 3x2 mais 4x menos 5, ó. O A é 3, o B é 4 e o C é menos 5.
x2 mais 5x igual a 0. O A é 1, o B é 5, e como não tem C, o C é 0. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Tem duas maneiras. Uma eu faço o delta. Vocês se lembram de delta? Para achar as raízes? Delta é igual a B2 menos 4AC. X vai ser menos o B, mais ou menos a raiz de delta. Muito obrigada. Sobre 2A. Uma equação do tipo AX2 mais BX mais C com A diferente de 0 para ser uma equação do segundo grau. Vou dar um exemplo. Vamos pegar essa equação aqui, ó. x2 menos 5x mais 6. Vamos só lembrar rapidinho? O A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Fazendo delta, B2, que é 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. O x na fórmula, menos o B, então é menos 5 mais 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. E aí eu acabei de resolver uma equação do segundo grau. Tá certo? Bom, foi assim que a gente aprendeu. Não tem problema algum, tá certo? Foi exatamente assim que a gente aprendeu. Pode deixar aí pro pessoal copiar sem problema. Espera aí. Deixa eu só dar espaço aqui, porque minha caixa lotou. Olha só. Na verdade, eu também aprendi assim, é a melhor maneira, você faz o delta tudo dia. Mas eu coloquei um macete aqui que foi o seguinte, olha só. Eu faço muito conta de cabeça. Por quê? Eu acho mais fácil. Tá certo? Professora, muito obrigada pela compreensão em tirar minhas dúvidas, pois tenho dificuldade. Você e o resto do Brasil. Natália, lá de Belém. Você e o resto do Brasil, Natália. Não esquenta, não. Olha só, presta atenção. Eu faço assim. Presta atenção. Não precisa de copiar, tá? Não vai copiar essa porcaria. Eu pego uma equação, olho para ela. Se o A for diferente de 1, quer dizer, se esse Azinho aqui não for 1, olha, eu nem penso, eu faço o delta direto. Faço isso aqui direto. Agora, se o A for igual a 1, aí eu penso assim, quais são os números que se eu multiplicar dá o C e que se eu somar dá o B com sinal contrário? Lê aqui no slide. Quais são os números que multiplicando resultam no C e somados resultam no B com sinal contrário? Eu olho para a equação, olha aqui, ó, por exemplo, x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Quais são os números que se eu multiplicar vai dar 6? Responde agora. 2 e 3. E 2 mais 3 é 5? É. Caraca! As raízes são 2 e 3. Aqui, ó. Nós fizemos esse tantão de conta. Você faz isso num segundo. Vem cá. x2 menos 4x mais 3. Natália, quais são os números que se eu multiplicar vai dar 3? 1 e 3, Valéria? Claro.
E 1 vezes 3 é 3, e 1 mais 3 dá 4? Resolveu. Fala para mim, Montes Claros, x2 é igual menos 7x mais 12. Quais são os números que se eu multiplicar vai dar 12? 3 e 4. Ah, eu pensei em 2 e 6, não foi? Você pensou? Só que 2 mais 6 não é 7. 3 mais 4 é. Então, fechou. Se eu quiser, por exemplo, x2 mais 8x, que é igual a 0, multiplicando dá 15. Quem somos nós? Somos o 3 e o 5. Mossoró, 3 vezes 5 é 15. 3 mais 5 é 8. Mas tem que ter o sinal contrário do B. Aqui, ó, B negativo, raiz positiva, tá vendo, ó? Se o B é positivo, a raiz é negativa, tá feito. Sempre é o sinal contrário do B. Sempre. Ah, putz, e se for um negócio, que quando dá uma positiva e a outra negativa? Tem problema não. x2 menos x menos 2. Quais são os números que se eu multiplicar vai dar 2? Esquece o menos, vai dar 2. 1 e 2. Vou pensar noutra, daqui a pouquinho eu volto nela. x2 menos 2x menos 15. Multiplicando dá 15. 3 e 5. x2, vou pôr mais aqui, ó. Menos 3x menos 4x. Menos 12. E x2 mais 3x menos 10. Qual que é a diferença da galera da direita para a galera da esquerda? Uma está resolvida e a outra não. Haha, peguei vocês. Olha só. Presta atenção no C. C positivo, 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 positivo. C negativo, 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 negativo. Qual que é a pergunta que eu faço? Quais são os números que se eu multiplicar dá o C? Quando eu multiplico o mesmo sinal, a resposta é positiva. Quando eu multiplico sinais diferentes, a resposta é negativa. Então, galera, dica 2 para vocês. Quando C de uma equação do segundo grau for positivo, é porque as raízes têm o mesmo sinal. Se o C for negativo, é porque as raízes têm sinais diferentes. Tá certo? E como que eu vou saber qual que é positiva, Valéria, e qual que é negativa? A menor tem sempre o mesmo sinal do B. A menor tem sempre o mesmo sinal do B. Então, olha bem. O meu B é negativo? Então, a menor é negativa, a maior é positiva. O meu B é positivo? A menor é positiva, a maior, então, é negativa. Aqui, ó, multiplicando dá 12. 2 e 6, ó. E aqui 10 vai dar 2 e 5. Olha só. B negativa, menor negativa, maior é positiva. B positiva, menor é positiva, então a maior é negativa. Tira a prova. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Sinal contrário do B. Mais com menos, menos. 3 vezes 5, 15. Mais 3 com menos 5, menos 2, que é o sinal contrário do B. Menos com mais, menos. 2 vezes 6, 12. Menos 2 com mais 6 é mais 4, que é o sinal contrário do B. Mais com menos, menos. 2 vezes 5.